Bezerra Hashem, da Fret, tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Zaina Mutbet, na sexta linha larga de cima. Então, na segunda metade da página temos as linhas largas. A sexta linha larga de cima, Matniti no começo da linha, fala a Mishnah. HaKohanim emirim beshelahem, veIsrael emirim beshelahem. Então, voltando ali da Tmurá. A gente já viu, a pessoa que tem um sacrifício, ele é dono do sacrifício, ele tem o poder de fazer tmurá. Isso é proibido, mas ele tem esse poder. Se ele pega um animal laico e diz, esse animal laico é substituto, é tmurá do sacrifício, os dois animais são santificados. A substituição não funciona. O animal original do sacrifício continua santificado, agora o animal laico também se santificou. Mas fala, Mishnah, só o dono tem esse poder. O Cohen tem o poder de fazer tmurá os sacrifícios dele, e o Israel os sacrifícios dele. Vena Kohanim emirim lo bechatat velo beasham velo bebechor. Vimos já nos tratados passados que quando a pessoa vem sacrificar o sacrifício de Hatat ou de Asham, outro dos Kodesh Kodashim, quem come o sacrifício é o Kohen. Agora, a pessoa vai trazer um Hatat, por exemplo. A carne vai ser dada a um Kohen. Esse Kohen, mesmo que vai receber a carne, não tem o poder de fazer tmurá. Porque o Kohen só vai adquirir a carne depois do sacrifício. E a tmurá só pode ser feita quando o animal está vivo. O Kohen não tem nada a ver com esse sacrifício vivo. Somente quando ele vai receber a carne depois que o animal já morreu. Então, quem tem o poder de fazer tmurá desse hatat é o dono, não o Kohen. Mesma coisa com relação a Sham. E fala a Mishnah também com relação ao animal primogênito. Vimos em Bechorot. Se nasce um animal primogênito, um bezerro, um carneiro ou um cabrito primogênito, se está na época do Bet HaMikdash e tudo bem com o animal, é um Bechor Tam, é um Bechor normal, ele é sacrificado. Se ele é defeituoso, ele é dado ao Kohen. Agora, não é possível que o Kohen faça a tmurá do animal primogênito, fala a Mishnah. Não sei por quê. Fala Rabbi Yochanan ben Nuri, porque o Kohen, que ele recebe o animal primogênito, não tem o poder de fazer tmurá. Amaro Rabbi Akiva, falou Rabbi Akiva, Chatat ve'asham matana leKohen, o Bechor matana leKohen. Fala Rabbi Akiva, temos matanot keuna, presentes que a Torá dá para o Kohen. O Hatat e o Asham também são presentes para o Kohen. Ele come a carne. Então, também o Bechor, o animal primogênito. Ma Hatat ve Asham en memerim, af Bechor en memerim bo. Assim como o Kohen não tem como fazer tmurá do Hatat e do Asham, acabamos de falar, assim também não tem como fazer tmurá do Bechor, porque são todos matanot keuná, tem uma lei só para todos os matanot keuná, fala Rabbi Akiva. Mas Rabbi Yochanan ben Nuri fala Rabbi Yochanan ben Nuri que não. Mali imeno memir bechatat be'asham, she'zachin ba'em bechayem, tomar be'bechor she'zachin bo bechayav. Fala Rabbi Yochanan ben Nuri, o que uma coisa tem a ver com a outra. Como a gente falou, o motivo que o Kohen não faz tmurá do Hatat e do Asham de outra pessoa é porque o Kohen só vai receber posse da carne depois que o animal já morreu, depois do sacrifício. Já no animal primogênito, o Kohen recebe o animal vivo. E ele é dono do animal, porque ele não pode fazer tmurá. A mão do Rabbi Akiva então mudou a explicação. Velokvar neemar, vayau utmurato ye kodesh. Fala Rabbi Akiva, a Torá menciona o sacrifício original e a tmurá. E associa entre os dois, fala Rabbi Akiva. Existe um ekesh. Então, Echad Kedushá Chalalav Bebet Be'alim, Av Tmurá Bebet Be'alim. Disse Rabbi Akiva, no caso de um sacrifício normal, o dono santifica o animal. O dono causou essa santificação. Então o dono tem o poder de fazer tmurá, passar essa santidade para outro animal laico. Mas no caso do animal primogênito, o animal já nasceu santificado. O dono não teve nenhuma influência na santidade. Não foi ele, o dono que causou, que santificou esse animal. Já nasceu santificado, já nasceu primogênito. Então o dono não tem como fazer tmurá, fala Rabbi Akiva, do animal primogênito. Nem o Kohen.
Fala bem que não é possível fazer tmurá de um animal primogênito, uma vez que o animal já nasceu santificado e ninguém causou essa santidade, não foi o dono que santificou. Vamos ver na sequência a discussão. Fala que temos uma Mishnah no Tratado de Maser Sheni. Bechol mochrin ototam chai, ubalmum chai veshachut. O Mekachim Boitaisha. Fala a Mishnah, é possível vender um animal primogênito, tam, normal, que não é defeituoso, se o animal está vivo. Então, se o animal não tem nenhum defeito, ele pode ser vendido vivo. E se ele é defeituoso, ele pode ser vendido tanto vivo quanto abatido. Então, o Kohen vai receber o animal primogênito, e ele pode vender, fala a Mishnah. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, explicando melhor. Amar Rav Baravo. Lo shanuela bezman hazeh. Isso é só hoje em dia, que não temos Bet HaMikdash. O animal primogênito não tem como ser sacrificado. Então, hoje em dia, que não temos Bet HaMikdash, o Kohen é dono do animal primogênito. Tanto se ele é normal, ou o animal primogênito é defeituoso, o Kohen é o dono. Então, ele tem como vender. Ele pode vender como qualquer outro animal dele. Pulamos o parênteses, pulando a linha. Aval bisman she Bet HaMikdash kayam. Mas na época do Bet HaMikdash, que o animal primogênito normal é sacrificado, kevan detam lakravau, el mochrin oto tamim chai. Uma vez que na época do Bet HaMikdash, o animal primogênito normal, não defeituoso, ele tem que ser sacrificado, mesmo se foi dado ao Kohen, o Kohen não é dono. O Bet HaMikdash é dono, é Ekdesh. O Kohen não tem como vender. Assim sustenta Rav Nachman. Esse vai ser o assunto praticamente de todo o Daf. Se na época do Bet HaMikdash, o Kohen que recebe um primogênito não defeituoso, será que o Kohen é dono ou isso pertence ao Bet HaMikdash? Rav Nachman diz pertence ao Bet HaMikdash. Hoje em dia que não temos Bet HaMikdash, o Kohen fica como dono do animal primogênito. Eito Rav Nachman pergunta Rav para Rav Nachman. Mochrin oto tamim chai, chai in shachut lo. O que diz a Mishnah em Maser Sheni? O Kohen pode vender o animal primogênito normal, vivo. Não é defeituoso, ele vai vender vivo. Eimat, em que época? E lema Bismanazé. Se você for me falar, é hoje em dia que o Kohen é dono do Bechor. Mikatam shachut. Hoje em dia, não temos como abater um primogênito normal. O primogênito normal tem a santidade do sacrifício. Hoje em dia não temos como sacrificar. Então não podemos abater um Bechor Tam, um primogênito não defeituoso. Então fala Rava, se vê da Mishnah, que a Mishnah leva em conta essa possibilidade de o abate desse primogênito e diz, ele pode ser vendido vivo, e se entende, e não abatido. Então, se a Mishnah leva em conta o abate do primogênito não defeituoso, não pode ser hoje em dia que não podemos abater. Então vamos dizer que se trata da época do Bet HaMikdash, quando o primogênito era abatido no sacrifício. Então, o que se vê daqui? A Mishnah se trata da época do Bet HaMikdash. E disse, o Kohen, ele pode vender o Bechor Tam Chai, o primogênito não defeituoso vivo na época do Bet HaMikdash, ou seja, que é dele. Rav Nachman diz que pertence ao tesouro do Bet HaMikdash. Então, uma prova contra Rav Nachman. Não tem prova. Leolam Bezmanazé. A Mishnah se trata hoje em dia assim. A pergunta é, como é que a gente vai abater um primogênito hoje em dia, se ele não é defeituoso? Miktare mochrin oto tamim chai, in shachut lo? Hagufa tedashmoina. Bizmanazé, nami mochrin oto tamim chai. Fala, a Gemara não tem uma prova dessa Mishnah. Vamos dizer, a Mishnah se trata sem hoje em dia. Hoje em dia, a gente não tem como abater o Bechor Tam, o primogênito normal. Mas não foi isso que a Mishnah veio dizer. A Mishnah veio dizer que hoje em dia o Kohen pode vender também o primogênito normal. Ou seja, que
não só que ele pode vender o primogênito que foi abatido, também ele vivo ele pode ser vendido. Uma novidade maior. O primogênito vivo, normal, tem a santidade do sacrifício, e a Mishnah veio falar que, mesmo assim, hoje em dia o Cohen pode vender o primogênito vivo. Esse que vai comprar não pode abater, porque o primogênito não tem nenhum defeito. Ele vai esperar que o animal se defeitue, ele pode abater e comer. Então não tem prova daqui contra Rav Nachman. Rav Nachman se trata da época do Bet HaMikdash, a Mishnah se trata hoje em dia. Continuamos. Eitiv, uma pergunta para Rav Nachman. Bebechol ne'mar lo tivde. Venim caro. Fala a Braita, com relação ao animal primogênito, a Torá diz que ele não tem como ser resgatado. Normalmente um sacrifício defeituoso pode ser resgatado. A pessoa paga para o Bet HaMikdash e o animal se torna laico. No caso do animal primogênito, a Torá fala, lo tivde, não é possível resgatar. O animal nasceu santificado, essa santidade não tem como ser resgatada. Mas fala a Braita, a Torá não proibiu vender, é permitido vender o animal primogênito. Bem mais que qual é o caso da Braita? E às vezes, será que se trata hoje em dia? Não pode ser a sequência traz o sacrifício do animal primogênito. Então não pode ser que se trata de um animal hoje em dia não temos sacrifícios. Então tem que ser que se trata da época do Bet HaMikdash. O Bema, então, a Breda disse, é permitido vender o animal primogênito e se trata da época do Bet HaMikdash. Então, qual é o caso do animal primogênito? E Leão Bebalmum, será que se trata do animal defeituoso? Ema Seifa, isso não bate com a sequência. Vedam Tizro Kalamizbeach, Vedrebam Takti, Michazela Kravá. A sequência mencionou o sacrifício. Não pode ser que é um animal defeituoso que não pode ser sacrificado. Elalav Betam, então vamos dizer que se trata de um primogênito não defeituoso na época do Bet HaMikdash. Veitaninim Karon, e a Breta diz que ele pode ser vendido. Você vê que o Cohen vai receber esse animal, ele pode vender. Não como disse Rav Nachman. Rav Nachman disse, o primogênito normal na época do Bet HaMikdash pertence ao Bet HaMikdash. O Cohen não pode vender, aqui parece que pode vender. Pulamos o parênteses, Mideiria não tem prova, Eisha Balmum, Seiva Betá. Não tem prova. Pode ser que o que a Breta fala no princípio que o Bechor pode ser vendido é um Bechor defeituoso. A sequência que menciona o sacrifício se trata de um primogênito normal. Não tem prova que o primogênito normal pode ser vendido. Não tem prova contra Rav Nachman. Metiv Rav Mesharsha, pergunta Rav Mesharsha. Kohenet shenitarva vlada bevlat shivchata. Uma esposa de um Cohen deu à luz. O problema foi que a escrava dela também deu à luz e os bebês se confundiram. Não sabemos quem é o Cohen, quem é o escravo. Aqui se trata de um escravo Canaani, um escravo Goi. Não sabemos quem é o filho da dona, quem é o filho da escrava. O Eved Canaani, como a gente sabe, quando o Goi é adquirido como escravo para o judeu, ele se converte parcialmente. Então, ele tem a obrigação de cumprir as mitzvot e tem as leis como Israel. Agora, não sabemos quem é o Cohen, quem é o escravo. Então, Yigdilu atarovot meshachrim zedze. Depois que eles cresçam, um vai libertar o outro na dúvida. Então, o primeiro vai libertar o segundo vai libertar o primeiro. Dessa forma, com certeza, o Cohen libertou o escravo, só que a gente não sabe quem é quem. E os dois podem se casar com uma judia comum, porque mesmo o escravo foi libertado e ele se converte como qualquer outro convertido. Depois que ele é libertado, ele pode se casar com uma judia comum. Tanto o Cohen quanto o escravo podem comer trumá. Também o escravo do Cohen pode comer a oferenda que o Cohen recebe. E eles podem ir juntos para receber a trumá das pessoas que armazenaram a safra, porque um deles com certeza é Cohen e os dois podem comer trumá. Bechoran, se eles têm animais primogênitos, então eles esperam que os animais se tornem defeituosos, eles podem abater e comer. Então, bem mais que qual é o caso do animal primogênito aqui?
E lembra Bismanazé, será que se trata hoje em dia, que não temos mais Betamigdash? Ou seja, esse Cohen e o escravo, que a gente não sabe quem é quem, são donos de animais primogênitos, que não são defeituosos. Fala Breta que eles esperem que os animais se tornem defeituosos. Se trata hoje em dia, então por que a Breta menciona isso? Também os nossos animais primogênitos têm a mesma lei, temos que esperar que os animais se tornem defeituosos. Então, para que dizer essa lei no caso desses dois filhos? Então deve ser que se trata da época do Betamigdash. Então o que? E Amar Bishlama Itleila Kohen Zchia Begavei Shapir. Então, dá para entender essa lei da Braita se a gente vai dizer diferente de Rav Nachman. Rav Nachman disse que o Kohen, na época do Betamigdash, não é dono de um primogênito normal. O Betamigdash é dono. Então aqui se vê diferente. O que foi dito? Conforme o raciocínio da Gemara. Nesse caso dos dois filhos, se trata da época do Betamigdash. Eles têm primogênitos não defeituosos. Então um deles é Cohen. Vamos dizer que o Cohen é dono dos seus animais primogênitos normais na época do Betamigdash também. Por isso, falou a Braita, esse Cohen não vai sacrificar os animais primogênitos dele no Betamigdash. Nem o outro. Porque não sabemos quem é o Cohen, quem é o escravo. Por que eles não vão sacrificar? Porque se eles vão sacrificar, nenhum dos dois vai poder comer a carne. Quando o animal primogênito ele é sacrificado, somente o Cohen pode comer a carne. A gente não sabe quem é o Cohen e quem é o escravo, então os dois não vão poder comer. Por isso falou a Braita que eles mantenham os animais com eles, esperem que os animais forem defeituosos, eles podem abater e comer. Depois que o primogênito defeituoso é abatido, qualquer um pode comer, mesmo o escravo. Então, uma vez que a gente não sabe quem é o Cohen e quem é o escravo, então a gente facilita a lei para eles, que eles não têm que sacrificar o primogênito deles no Betamigdash, porque se eles fizerem isso, eles não vão poder comer, porque a gente não sabe quem é o Cohen, somente o Cohen pode comer carne do primogênito sacrificado. Então eles esperem que os animais forem defeituosos, podem abater e comer. Ele ia amar leite gizbar verishkela. Mas se Rav Nachman tem razão que o Cohen não é dono do primogênito normal na época do Betamigdash, então que direito eles têm de ficar com esses primogênitos que não são defeituosos, isso pertence ao Betamigdash? Que venha o tesoureiro do Betamigdash, pegue os primogênitos para sacrificar. Então, conforme esse raciocínio, você vê que o Cohen é dono do Bechor Tam na época do Betamigdash. Não tem prova também. Se trata hoje em dia. A pergunta antes era, se trata hoje em dia, para que falar essa lei? Também pessoas normais têm essa lei, que tem que esperar que o primogênito se torne defeituoso. Então, para que dizer que essa lei com relação a eles? A novidade é a seguinte. Anania avina lela Cohen bemumaio, ino que mandei cabeu mitzat Cohen, mafka leu mikoanim. Uma diferença relevante. A pessoa comum hoje em dia que tem um animal primogênito, ele não é Cohen, digamos, ele espera que o animal seja defeituoso, ele dá o animal para o Cohen. Eles não têm que dar o animal para nenhum Cohen. Porque se a regra de Amutzim e Haveru alavarayá, um deles é Cohen, a gente não sabe quem. Se o Cohen vai pegar do primeiro o primogênito, ele pode falar, talvez eu sou o Cohen, traga uma prova que eu não sou o Cohen, aí você vai receber. O outro vai falar a mesma coisa. Então os dois podem ficar com os primogênitos deles na dúvida, porque a gente não sabe quem é o Cohen. E o outro Cohen só pode tirar algo deles se esse Cohen traz uma prova que um deles é o escravo. Esse é o escravo, digamos, aí vai pegar dele. Mas sem prova, ele não vai tirar nada de nenhum dos dois. Essa é a novidade da Breta. Mishnah tem uma outra versão dessa sugya que a gente viu. Ibismanazé, mai iria bechorot de alen sfekot, afilo didan nami, iru. Então a pergunta era, qual é o caso dessa Braita sobre os dois filhos, o Cohen e o escravo? Se trata hoje em dia, para que falar essa lei que eles têm que esperar que os primogênitos se tornem defeituosos? Também pessoas comuns têm essa lei hoje em dia. Então vamos dizer que se trata da época do Betamigdash. Então o que? Se se trata da época do Betamigdash, os primogênitos já são defeituosos, isso não bate com a linguagem da Braita. A Braita diz que eles têm que esperar que ele se defeitue.
e ela precisa betamim. Então vamos dizer que é da época do Betamigdash. E os primogênitos não são defeituosos agora. Então o quê? Ve'ai udelo mezavne. Havadai mezavne. Então o que parece é que na época do Betamigdash, uma vez que um é Cohen e um é escravo, eles não podem vender. Ou seja, que o Cohen poderia, mas a gente não sabe quem é o Cohen e quem é o escravo, então nenhum dos dois pode vender. Parece que sim, a gente tem certeza que uma pessoa é Cohen, ele pode vender o primogênito normal na época do Betamigdash. Todo motivo que esses dois não podem vender é porque a gente não sabe quem é o Cohen. Isso não é como Rav Nachman. Rav Nachman disse que o Cohen não pode vender o Bechor Tam na época do Betamigdash, aqui parece que sim. Que não tem prova. Leu lá Bismanazé. Se trata hoje em dia. Não se trata da época do Betamigdash, não tem nada a ver com o que disse Rav Nachman. Mas Kashelach, afilo Dinan Ameiru. O que você vai perguntar? Se trata hoje em dia, para que falar essa lei no caso desses dois filhos? Também pessoas comuns têm que esperar que o primogênito se torne defeituoso hoje em dia. Então, responde: Ana lo matzinu matchina le Kohen, deloit kan safek keuna. Hanesfekot matchu le Kohen kol chad vechad amale le Kohen, dana Kohen vana Kohen. Então explica como a gente falou. Uma pessoa comum hoje em dia não tem como ficar com o animal primogênito para si. Tem que dar para o Cohen. Mas eles não. Se o Cohen vai pegar do primeiro, esse primeiro vai falar, eu sou o Cohen, o outro é o escravo. O segundo vai falar, ele é o Cohen, o outro é o escravo. E o Cohen não vai ter como tirar de nenhum dos dois sem prova. Essa é a novidade da Breta. Os dois podem ficar com os primogênitos defeituosos e podem comer hoje em dia. Meitre. Outra prova contra Rav Nachman. Rabbi Shimon omer be'emta, prat le'be'emat bechor, u'ma'aser sheba. Essa breta se trata da Ira Nidachat. Revisando, Ira Nidachat é uma cidade que a maioria da população pecou o pecado de idolatria. Então, entre outras leis, fala a Torá, os animais da cidade são mortos. Mas o passuque especifica Bemta, os animais da cidade. Isso veio excluir alguma coisa. A Torá usa uma linguagem específica, limitada, veio excluir outra coisa. Fala Rabbi Shimon, veio excluir um animal santificado, o animal primogênito, ou o dízimo da nova cria de animais, que o dízimo dos animais também é santificado. Esses animais não são mortos junto com a Ira Nidachat. Shlala prat le kesev maser sheni, sheba. Ou kesev ekdesh tebe. Quando a Torá fala shlala, os bens dela, os bens da cidade, veio excluir bens santificados, como dinheiro do resgate do segundo dízimo. A pessoa tinha maser sheni, da safra resgatou esse maser sheni com dinheiro. O dinheiro tem santidade. O dinheiro que foi santificado para o Betamigdash, Ekdesh, não é destruído com a cidade. Então, mas qual é o caso dessa braita? E leu a Bismanazé, se trata hoje em dia, Mika Ira Nidachat, hoje em dia não temos essa lei de Ira Nidachat. Para ter essa lei da Ira Nidachat, da cidade idólatra, é necessário que tenhamos o Sanedrin de 71 juízes, o Tribunal Supremo. Hoje em dia não temos Sanedrin, então não tem essa lei da Ira Nidachat, a cidade não é destruída. E a Pshita Bisman She Betamigdash Kayam. Então tem que se tratar da época do Betamigdash. O Bemai explica melhor qual é o caso do animal primogênito. E nem o Bebalmum, se trata de um primogênito defeituoso na época do Betamigdash. Aí no Bemta. Então aparentemente esse primogênito defeituoso é morto junto com os animais da cidade, porque é permitido abater e comer a carne desse primogênito. Então é como o Bemta, como os animais da cidade, porque pode ser comido. Então, qual é o caso do primogênito que não é como os animais da cidade? Ela precisa betar. Então, temos que dizer que se trata de um primogênito não defeituoso. Então, pergunta: Viamar Bishlama it leis riabegave shaper. Tudo bem se o Cohen é dono do primogênito normal na época do Betamigdash. Aí dá para entender essa braita. Aí precisamos do Passuk para falar que mesmo que esse primogênito pertence ao Cohen, não, esse animal primogênito não é morto junto com os animais da cidade, mesmo que pertence ao Cohen. Aí temos uma novidade do Passuk. Mas, se Rav Nachman tem razão, que o Bechor Tam, na época do Betamigdash, pertence ao Betamigdash,
Para que temos que aprender que esse animal não é morto da palavra Behemtá? Podemos aprender de Shlalá. Como a gente falou, coisas santificadas, dinheiro de Maser Sheni, dinheiro de Ekdesh, não é destruído com a cidade. Então também um animal primogênito que pertence ao Beit HaMikdash não é morto junto com a cidade, porque não pertence à cidade, pertence ao Beit HaMikdash. Então parece daqui que o Bechor Tam, o primogênito normal na época do Beit HaMikdash, pertence ao Kohen, e por isso precisamos de Behemtá para dizer que mesmo assim o animal não é morto junto com os animais da cidade. Será que tem prova? Fala, mas leu lá Balmum, não tem prova. Pode ser que se trata de um primogênito defeituoso, sim. Diga, a pergunta era, o primogênito defeituoso pode ser abatido e comido. É como os animais da cidade. Então deveria ser morto junto com os animais da cidade. Mas que não. Mishenechar beturat behemtá, yatsu bechor u'maaser, sheno bichal behemtá. Fala que é diferente, um primogênito defeituoso tem leis diferentes do que um animal laico. Mesmo que o primogênito defeituoso pode ser comido. Então fala Mishnah, כל פסולי המוקדשים נמכרים באיתליס, נשקלים בליטרה. חוץ מן הבכור ומן המעשר שנתן לבעלים. Em resumo, fala a Mishnah que o animal primogênito defeituoso, mesmo que a pessoa pode abater e comer, mas ele não pode vender a carne no açougue e nem vender por peso. Ele pode vender a carne na casa dele a óleo, não por peso, em respeito à santidade do sacrifício. Não é como um animal laico. Então, esse é o diferencial. O animal normal, da Ira Nidachat, é morto junto com os animais da cidade. O animal primogênito defeituoso, que tem leis diferentes, tem essa lei do respeito à santidade do sacrifício, não é morto junto com os animais da cidade. Então, não tem nenhuma prova daqui contra a Rav Nachman. Meio teve outra prova. O Malá Ma'al Ba'Hashem, Terabot Kodashim Kalim, She'en Mamon Be'alim, Dever Rabi Yosef Glili. Essa breta se trata de um outro caso, o caso do roubo. Mencionamos essa lei antes, mas vamos revisar. Se o ladrão rouba algo, jura que não roubou, ele jurou em falso, e ele confessa que jurou em falso, ele tem que devolver o que ele roubou para a vítima, pagar Homesh, 25% do valor como uma multa, e trazer um sacrifício de Hashem. E o Pasuk fala uma Malá Hashem, mencionando algo santificado aqui. Então fala que a Torá veio dar uma dica, incluindo Kodashim Kalim. Se uma pessoa roubou Kodashim Kalim de alguém, e jurou em falso, e confessou, também tem que pagar Keren, Homesh e Hashem, como a gente falou. Então, explicando melhor. Em relação aos sacrifícios, temos duas categorias principais. Temos Kodashim Kalim, sacrifício de santidade mais leve, como Shlamim, Pesach, Maaser, o dízimo, o Bechor. E temos santidade mais grave, Koche Kodashim, que é Hatat, Hashem, Olá, Mincha. Fala do Seglili que Kodashim Kalim pertence à pessoa, o dono do animal. Então se a pessoa santificou um animal para o Shlamim, é Kodashim Kalim, pertence a ele, não pertence ao Beit HaMikdash. Então fala do Seglili, se alguém rouba o Shlamim dele, roubou algo dele. Se o ladrão jurou em falso e confessou, depois tem que pagar pelo que ele roubou, acrescentar os 25% e também trazer o sacrifício. Assim fala o sacrifício com relação a os Kodashim Kalim em geral. Benazai Omer Rabot Shlamim. Fala Benazai que essa lei dos Kodashim Kalim não se aplica a todos os Kodashim Kalim, não se aplica ao dízimo. A pessoa que tem uma nova cria de animais tem que separar o dízimo. Fala Benazai, o dízimo não pertence ao dono, porque é diferente. É proibido que a pessoa venda o animal do dízimo. Então fala Benazai, esse animal não é como outros Kodashim Kalim que ele pode vender, não é um bem dele, pertence ao Beit HaMikdash. Abayossi ben Dusai Omer fala o sábio, Lomar Benazai e Rabi Bechor Bilvad. E temos uma outra opinião sobre o que disse Benazai. Então na cama disse, conforme Benazai, o dízimo não pertence à pessoa, pertence ao Beit HaMikdash. Então se o ladrão roubou, jurou em falso e confessou, ele roubou algo do Beit HaMikdash, ele não tem que acrescentar os 25% e não tem que trazer o sacrifício. Esse é o falar da Nakam, que o dízimo não. Sobre
Benazai. Fala, Abai Ben Dusai, que Benazai disse outra coisa. Somente o animal primogênito tem essa lei, que pertence ao Cohen. Então, o ponto aqui é, qual é o caso dessa breta? E lembra Bismanazé, talvez se trata hoje em dia. Fala, mas não faz sentido. Hadumia de Shlamim Katani. A breta menciona o Shlamim. Não tem Shlamim hoje em dia. Não temos sacrifícios hoje em dia. E lá, Pshita Bisman Shebetamidash Kaim. Então, a breta tem que se tratar da época do Betamidash, que tinha Shlamim. O Bemayaskin, então, qual é o caso? E lembra Bebalmum, talvez se trata só de um primogênito defeituoso, especificamente. Isso que falou, Abai Ben Dusai, que pertence à pessoa, pertence ao Cohen. Então, se trata assim de um primogênito defeituoso, Hadumia de Shlamim Katani, não parece, porque no caso do Shlamim, pertence à pessoa, tanto se é defeituoso ou não, conforme Rebbe Yosef Lili. Não existe essa diferenciação entre defeituoso e normal. Então não faz sentido dizer que no caso do primogênito existe essa diferenciação. Então, o que sai disso é que a Braita também se trata de um primogênito normal, não defeituoso na época do Betamigdash. O que se vê que o Cohen é dono disso. É Kodashim Kalim, pertence a ele. Rav Nachman tinha dito que não, que pertence ao Betamigdash. Viramos a página, Amarabai fala vai. Não tem prova também. Leolam Betam. Se trata de um primogênito não defeituoso realmente, normal. O Bebechor Bechutz Laaretz, Rabbi Shimoni. Aqui o caso é de um primogênito normal que nasceu fora da terra de Israel. E vai como Rabbi Shimon, Damarim Baut Memim e Karvu. Diz Rabbi Shimon, se um primogênito nasce fora da terra de Israel, ele não tem que ser sacrificado. Aí Rav Nachman concorda que isso pertence ao Cohen. O que Rav Nachman disse é um primogênito normal que nasceu na terra de Israel, que na época do Betamigdash tem que ser sacrificado. Fala Rav Nachman, isso pertence ao Betamigdash. Mas ele concorda que um primogênito normal que nasceu fora da terra de Israel pertence ao Cohen. Meitve pergunta para Rav Nachman. Amado Rabbi Yochanan ben Nuri, מה לי אם אינו ממיר בחטאת ואשם, שהרי אין זכין בהן בחייהן. תאמר בבכור שזכין בהן בחייו. Vimos na Mishnah o que disse Rabbi Yochanan ben Nuri. Rebbe Akiva falou um argumento. Sabe por quê o Cohen não tem como fazer tmurá do animal primogênito? Porque é um dos presentes para os Kohanim, é um dos matanot Keuná. Como Hatat e Hasham, o Cohen não tem como fazer tmurá do Hatat e do Hasham, ele não tem como fazer tmurá também do animal primogênito. E Rabbi Yochanan ben Nuri disse que não. O Cohen não tem como fazer tmurá do Hatat e do Hasham, porque ele só adquire posse da carne depois do sacrifício, o animal já morreu. Ele não tem como fazer tmurá de animal morto. Mas o animal primogênito, ele adquire posse quando o animal está vivo. Mas aqui, qual é o caso? Pergunta. E Lema Bebalmum, talvez se trata de um primogênito defeituoso? Não faz sentido. Hadumia de Hatat Vasham. A Mishnah menciona o Hatat e o Hasham que são sacrificados. Não se trata de animais defeituosos. A Mishnah não se trata disso. Se trata de animais válidos para o sacrifício. Então não faz sentido dizer que o primogênito lá é um primogênito defeituoso. Ela Betam, então é um primogênito normal. Vektani Zachin Bobechayav. E Rabbi Yochanan ben Nuri disse, na época do Betamigdash, se trata de Hatat e do Hasham, na época do Betamigdash, o Cohen é dono do primogênito normal, vivo. Não como Rav Nachman, que diz que pertence ao Betamigdash. Amar Ravina, Hanami bebechor bechutz laaretz, Rabbi Shimoni, damarim baut mimim ikarvu. Fala que não, fala Ravina a mesma resposta de antes. Sabe em que caso o primogênito normal pertence ao Cohen? Quando o primogênito nasceu fora da terra de Israel. Mesmo na época do Betamigdash, ele não tem que ser sacrificado, pertence ao Cohen. Esse é o caso que a Mishnah menciona. Lembra aqui, Tanai, talvez existe uma discussão dos Tanaim sobre o que falou Rav Nachman. Bechor bebeta bealim ou sintmura. Beta Cohen e não sintmura. Fala Tanakam aparentemente, se a pessoa tem um animal primogênito, ele tem como fazer tmurá. Ele diz, outro animal é substituto desse, esse animal laico se santifica.
Mas se o animal é dado ao Cohen, o Bechor foi dado ao Cohen, não é possível fazer Tmurá. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, fala Rabbi Shimon ben Elazar, Keman Shebali de Cohen, Eno Sin Tmurá. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, aparentemente a mesma coisa. O Cohen recebeu o animal primogênito, não é possível fazer Tmurá. Não está na cama, é a mesma coisa do que está na cama. Qual é a discussão aqui? Então vai lá, deve ser que isso que foi dito. Bebê Cohen ou Setmurá, Ven Bala ou Setmurá. Deve ser que o que Tanakama falou. A pessoa tem um animal primogênito, nasceu no rebanho dele, digamos, ele tem como fazer Tmurá. O animal é dado ao Cohen, o Cohen pode fazer Tmurá. O dono original, não. E veio Rabbi Shimon ben Elazar discutir e dizer que o momento que o animal primogênito é dado ao Cohen, não é mais possível fazer Tmurá. Nem mesmo o Cohen pode fazer Tmurá. Calma, Itlele Cohen Zriabegave. Então, deve ser que, conforme está na cama, o dono agora do animal é o Cohen, ele tem como fazer Tmurá. Não como disse Rav Nachman. E Rabbi Shimon ben Elazar fala como Rav Nachman, que o Cohen não é dono desse animal. O Cohen não é dono do primogênito normal na época do Bet HaMikdash, isso pertence ao Bet HaMikdash, e o Cohen não tem como fazer Tmurá. Deve ser que essa é a discussão. Não, aqui não. Temos que ler aqui o seguinte. Beplukta de Rabbi Yochanan ben Nuri ve Rabbi Akiva kamei fligen. E ponto final. A Gemara fala que não tem prova que essa é a discussão entre Tanakama e Rabbi Shimon ben Elazar. Pode ser que a discussão aqui é a mesma do que a gente viu na nossa Mishnah. A discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Yochanan ben Nuri. Rabbi Yochanan ben Nuri diz que o Cohen pode fazer Tmurá. Rabbi Akiva disse que não. Então esse é o debate aqui também. Não tem a ver com o que disse Rav Nachman. Vimos que Rabbi Akiva diz que o Cohen não pode fazer Tmurá porque não foi o Cohen que santificou esse animal. O animal primogênito. O animal primogênito já nasceu santificado. Fala, mas aqui não, temos que ler aqui. Beplukta de Rabbi Yochanan ben Nuri ve Rabbi Akiva kamei fligen. Responde que não tem prova que a discussão entre Tanakama e Rabbi Shimon ben Elazar é sobre o que disse Rav Nachman. A discussão pode ser a mesma do que a gente viu na nossa Mishnah entre Rabbi Akiva e Rabbi Yochanan ben Nuri. Fala, Rabbi Akiva, o Cohen não tem como fazer Tmurá. Rabbi Yochanan ben Nuri diz que sim. Pode ser que é a mesma discussão aqui. Continuamos. Amar Friza fala Rav Friza. Lo shanu ela Cohen le Cohen. Isso que foi dito que o Cohen pode vender um animal primogênito, é que ele pode vender para outro Cohen. Aqui se trata de um animal primogênito normal, que não tem defeito. Ele só pode vender para um Cohen, fala Rav Friza. Agora, Cohen é Israel, Assur. Mas o Cohen não pode vender um animal primogênito normal, não defeituoso, para um Israel. Mas então, por que não? Dilma Hazil Israel, Veshade Beimuma, Umamti Lechacham. Vermelo, Bechor Zenatan li Cohen Bemuo. Fala a primeira explicação. Se o Cohen vai vender o animal primogênito normal para o Israel, pode ser que o Israel ele vai defeituar o primogênito e vai ir para um sábio mostrar o defeito e vai dizer que ele comprou do Cohen um primogênito defeituoso, ele quer abater e comer. Para isso não acontecer, é proibido que o Cohen venda o animal primogênito para um Israel. O Cohen pode vender para um outro Cohen, porque a lei que a gente viu em Bechorot é que o Cohen só pode falar que esse primogênito é defeituoso e o defeito aconteceu sozinho se ele traz testemunhas. Vimos já essa lei. Só é permitido abater um primogênito defeituoso se o defeito aconteceu sozinho. Se a pessoa defeituou, ele pecou, então ele foi multado e não pode abater se baseando nesse defeito. Se o Cohen vem para um sábio e diz, olha só o defeito do primogênito, ele tem que trazer duas testemunhas que o defeito aconteceu sozinho. Não foi alguém que veio e defeituou. Então o Cohen pode vender um primogênito normal para outro Cohen, porque esse Cohen ele não tem como defeituar o primogênito e trazer para um sábio, porque ele não tem duas testemunhas que isso aconteceu sozinho. Já o Israel tem uma lei diferente. Se o Israel tem um animal primogênito que ele comprou de um Cohen, ele vem e fala que esse defeito aconteceu sozinho, ele é confiado já. Os Kohanim estavam muito envolvidos com essa lei do primogênito e alguns Kohanim eram suspeitos de defeituar. Eles estavam acostumados em receber primogênitos e eles defeituavam. Por isso eles não são confiados.
Mas um Israel que não está acostumado às leis dos primogênitos, ele é confiado em dizer que o defeito aconteceu sozinho. Mas não significa que nenhum Israel é suspeito. Existe uma pequena suspeita. Então, para não causar uma situação dessas, que o Israel vai defeituar o primogênito e vai falar que o defeito aconteceu sozinho, os sábios proibiram que o Cohen venda um primogênito normal para o Israel. Mas pergunta, o Mishare Chacham Achi, o sábio não vai permitir o primogênito para o Israel se ele vem e fala só que o defeito aconteceu sozinho? Ve'amarav en roim bechor Israel, elem ken Cohen imo, disse Rav. O sábio só vai verificar o defeito do Bechor, do Israel, se o Cohen está junto. Ou o Cohen que vendeu, ou o Cohen que vai receber o primogênito defeituoso. Agora, vamos chamar o Cohen que vendeu. O Cohen que vendeu vai falar que ele vendeu um primogênito não defeituoso. Então, o sábio não vai permitir o Bechor para esse Israel. Então, volta a pergunta, por que diz Rav Chizda que o Cohen não pode vender o Bechor para um Israel? Amar Avuna Bered Rav Yoshua fala ao sábio, Hayotama de Yisrael Asur mipnei shenirah que Cohen ameseh bet agranot. Fala Avuna Bered Rav Yoshua um outro motivo. O Cohen não pode vender para o Israel o primogênito, porque, se sim, vai parecer como um Cohen ameseh bet agranot, como um Cohen que está ajudando o dono do campo a armazenar a safra, para que o dono do campo dê para ele a truma. O Cohen não pode fazer nada que estimula o Israel para dar a ele a truma. Ou os outros matanot keuná, os outros presentes para os Kohanim. O Cohen tem que receber matanot keuná de presente, mataná. Agora, se o Cohen vai vender o animal primogênito para um Israel, vai parecer como se o Cohen estivesse fazendo um favor para o Israel, vendendo a ele o primogênito por um preço baixo, para que o Israel devolva o favor e dê a ele matanot keuná. Isso é proibido. Conta aqui agora um episódio. Marzutra ikra lebe Ravashi. Marzutra veio visitar Ravashi. Amru le'elito omar midi. E os familiares de Ravashi falaram para Marzutra, coma alguma coisa. Aí tu le'kamibisra, trouxeram para ele carne. Amalei le'churmar de mivri mishum de buchrau. Falaram para ele que o senhor come essa carne, vai te fazer bem, é carne de um primogênito. Então, falou Marzutra, Miná lechua, como é que vocês conseguiram carne de primogênito? Vocês não são Kohanim. Amrulei, desavanon ploni Cohen. Um certo Cohen nos vendeu essa carne. Amaleu losfira lechua damar Ravuna Bered Rav Yoshua. Vocês não sustentam com o que disse Ravuna Bered Rav Yoshua? O Cohen não pode vender a carne primogênito para um Israel, porque vai parecer que ele está fazendo um favor para receber matanot keuná. Amru lelos viralan, falaram os parentes de Ravashi lá, a gente não sustenta assim. De na mesma casavrina. Aqui o Cohen não fez nenhum favor para nós, a gente pagou, comprou o primogênito. Vocês não sustentam como que disse a Mishnah? Ad kama Yisrael chayav letapel bebechor bedaka 30 ובגסה 50 יום ואם אמר לו תנהו לי בתוך זמנו הרי זה לא יתננו לו. A Mishnah Bechorot fala outra lei. Quando o Israel tem um animal primogênito, ele tem que criar o animal até que o animal esteja independente e aí ele dá para o Cohen. Então, se é um animal de porte leve, como um carneiro, ele tem que criar o animal 30 dias. Se é um animal de porte pesado, um bezerro, cria 50 dias. Se o coelho vem no meio do caminho e fala, me dê o animal, você não precisa criar ele, me dê o animal, eu vou criar e vou ficar com o primogênito para mim. Isso é proibido. No Rav Sheshet Matam, falou Rav Sheshet qual motivo? E Pneshinire, que Cohen me recebe betagranot, porque parece como um Cohen fazendo um favor para o Israel, para agradar o Israel, para receber matanot keuná dele, como uma recompensa, não como um presente. Então, falou Marzuta, vocês não deveriam comprar do Cohen o primogênito. Falaram lá que não. No caso da Mishnah, o Cohen está fazendo um favor realmente, está criando o primogênito em vez do Israel, poupando ele desse esforço. Isso é realmente um agrado, é um favor. Mas aqui,
a família de Ravashi comprou esse animal primogênito do Cohen. Não, por favor. Lashon Acher tem outra versão do que aconteceu. Falaram lá os parentes de Ravashi, a gente pagou. No caso da Mishnah, o Cohen está criando o primogênito de graça. Mayamat, Mosir Cohen Gaban, de Savar Cohen, de Riavale Bechor Achrina Yavani Ali. O que você vai me falar? Talvez esse Cohen, quando vendeu para nós o primogênito, ele fez um desconto para nos agradar. Para que quando a gente tem um outro primogênito ou uma outra matanot que nós vamos dar a ele. Talvez é isso que seria a suspeita. Fala a família de Ravashi, o Cohen vai falar, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Mais vale uma abóbora pequena, que é garantida agora, do que talvez no futuro uma possível abóbora maior. Mais vale se garantir, o Cohen vai falar. Então, mesmo que ele faça um desconto, isso não nos leva a dar a matanot que eu justamente para ele. Então, temos outros Kohanim que a gente conhece também que podem receber matanot que eu não. Agora, o Cohen vai fazer um desconto agora, perdendo o valor agora do Bechor que ele vai vender, porque talvez no futuro ele pode chegar a receber matanot que eu não de nós. Ele não vai tomar esse risco. Então ele não fez nenhum desconto para nós. Não fez nenhum favor para nós também. Ele cobrou o preço cheio. Então ele não fez nenhum favor para nós. Ele não nos agradou. Então não tem problema de Cohen Amessé e Beta Granot. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver se é possível fazer Tmurá de uma espécie de animal com outra espécie de animal. E se é possível fazer Tmurá de um animal por dois animais. Ou por mais. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai, Amém.